Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do EDNcast, o podcast do EDN, Educandário Deus e a Natureza. Hoje nós teremos o prazer de conversar com duas pessoas que fazem parte do time do Royal Palm, do grupo Royal Palm, e que fizeram parte do programa Jovem Aprendiz. A Elaine Lorena, que tem 22 anos, é psicóloga e assistente de RH do grupo Royal Palm Hotéis há anos. Quantos? Isso. Tem muitos, né? Porque tem 22. 3 anos. 3 anos, nossa, já é anos. bastante. E apaixonada por gente e por música, temos isso em comum. O outro convidado nosso é o Leandro Alves, mais de 15 anos de experiência nas áreas de controladoria, FP&A. O que é FP&A? É planejamento financeiro e operacional. Certo. Processos de auditoria interna. Também é ex-aprendiz, mas só que da Casa Santana, de Campinas. Isso mesmo. Que é um projeto similar ao projeto Jovem Aprendiz, né? O Leandro tem experiência em liderança, formação de equipe, tendo atuado na gestão de times das áreas de controladoria, financeiro e auditoria interna. Antes, nós vamos começar falando dos recadinhos do EDN, que se ficar para o fim a gente fala tanta coisa, vocês não vão lembrar. No dia 9 de maio nós teremos a Noite da Pizza. E no dia 27 de junho, o Festival de Sopas, Cremes e Caldos, que é o carro-chefe do Educandário. Então, ponham na agenda e não deixem de ajudar essa instituição que faz um trabalho lindo de capacitação de jovens, adolescentes e até de pessoas mais velhas. Vamos lá então. Lorena, vamos começar por você, porque ladies first, né? Conta um pouco da sua carreira, ou como é que foi aprender na massa, com a mão na massa, mas fora do circuito e depois dentro do circuito. Até que ponto essas coisas interferiram na sua pessoa, além da sua persona profissional? Tá bom. Então, eu comecei novinha, com 15 anos. Eu participei do projeto CRA Jovem, né, que é um projeto que tem aqui em Indaiatuba. E foi aí onde eu conheci o Educandário. Então, sempre tive pais ali que falaram, não, vamos lá, vamos trabalhar, vamos fazer alguma coisa. E conheci o Educandário, eu fiz o projeto, né, lá com eles, de preparação para o mercado de trabalho. E aí, no ano seguinte, eu tive a oportunidade de entrar lá no Royal Palm Tower em Indaiatuba. Você fez com quantos anos o curso? O CRA Jovem, fiz com 15, comecei com 14. E depois dali você foi para? Aí eu entrei no projeto de Jovem Aprendiz. Certo. Aí eu trabalhava com lá 15? no hotel, com 15 para 16. Trabalhava lá no hotel em Indaiatuba e fazia o curso lá de Jovem Aprendiz no Educandário. Que ano foi isso? 2018. 2018? Quando que inaugurou, Leandro? 2016. 2016. Caramba, eu não lembro mais. Quanto tempo faz? Já faz quase 9 anos, então? 9 anos. Caramba! E você entrou em 2015? 2016. 2018. Eu inaugurei em 2016. Isso. Então você já tinha 18. Eu tinha 15. Não, 15 você... para 16 Sei, anos. aí depois do 16 você foi já foi com 16 pro hotel? Fui com 15. Pro Jovem Aprendiz? 15, isso. Aí fiz 16 lá. Lá no hotel? Isso. Sei. E o que você fez? Que área que você foi? Eu fui para governança. Governança. Que é o coração do hotel, né? Que a gente brinca. É quem carrega nas costas o hotel, o miolo. Né? Exatamente. Legal. Então, é o setor responsável pela limpeza e higienização do hotel. E lá eu tive gestores maravilhosos, gestoras, Resenia de Sônia. Tem muita mulher no Royal, né? Isso é muito bacana. Sim, e elas estão lá até hoje. Então, assim, trabalhar hoje em dia com elas é um prazer muito grande, porque foram as pessoas que me receberam, né? Sim. Você chegou a conhecer a Ângela? A Ângela não, a Sandra Neumann? Não era um amor, eu gostava demais dela. Quando ela aposentou, eu fiquei muito triste. Uhum. Egoísta, né? A pessoa não tem direito de descansar um dia na vida, tem que ficar fazendo graça pra mim o resto da vida. Mas ela era muito querida. Né? Tá viva ainda. Sim. Gosto muito dela. Sandra, se você chegar a ver isso, eu te dando um beijo. Com muita saudade desses olhos lindos. E aí trabalhei lá, fiquei os 11 meses, que era o período de contrato, né? Fazendo o curso do Educandário nas segundas e o resto lá no hotel. E foi uma experiência muito bacana, assim, lá é onde... Foi meu primeiro contato, né, com o mercado de trabalho. E foi quando eu gostei de hotelaria, assim, gostei de trabalhar com pessoas. Acolhimento é muito legal, um setor muito legal, né? E assim, a empresa, modéstia à parte, né? A gente se apaixona pelos treinamentos, assim, uma empresa de muito reconhecimento, então... É uma empresa muito estruturada para o interno também, né? Exatamente. Eles sabem que eles dependem do interno, porque uma equipe interna que lida direto com o hóspede, que não está satisfeita, isso transparece em algum momento na boa vontade ou no sorriso que falta, né? Então eles estão muito certos nisso, mas muito bacana. E o que eu ia falar também para você...
Outra coisa que eu acho muito legal, né, Leandro, sobre o Royal, é que muitas empresas você percebe que fazem esse programa de estágio, de jovem aprendiz, porque a lei manda, né? Mas o Royal não, porque o Royal aproveita as pessoas, ele já chama para o jovem aprendiz querendo que você fique. Para você não ficar, tem que fazer alguma caca muito feia, né? Ou você ficar muito aquém do esperado. Porque geralmente quem vai fica, né? E fica apaixonado, vira família, né? Você veja, eu inaugurei o Palm em 97 e o Plaza Plaza em 97 e o Palm Tower em 2018. E você vê, já faz 9 anos. Eu ainda me sinto parte daquela família desde o Plaza, sabe? Porque quando a gente ia, era Holiday Inn, né? Então eu via aquilo tudo ser derrubado. Eu via aquela época que o hotel ficava aquele corredor velho do Holiday Inn e o novo já do lado. Aí depois que terminou e para terminar a obra, eu achava que era tão legal você ver aquilo tomar forma, né? Eu me lembro que foi um dos maiores investimentos da economia naquela época, naquele ano. Foram 25 milhões, isso em 97. A reforma do Royal, do Holiday Inn para virar Royal, né? Então eles têm uma coisa meio mágica, né? Talvez por ser uma empresa familiar, né? Eu acho que o pai deixou para o filho e para a filha, então as coisas se espalha, né? As pessoas acabam compartilhando esse olhar de amor, né? Mais do que de realização profissional. E você, Leandro, como foi sua chegada no Royal? Eu tinha 15 anos de idade e em 2006 eu ingressei no projeto Casa Santana, em Campinas, e eu ficava contratado pelo hotel 2 meses em cada setor da operação. Sei. Então, em 2 meses ali, conhecendo um pouquinho de cada operação, então eu conheci bem cada uma das operações do hotel durante 1 ano e meio. Então, conheci bem ali as áreas operacionais do hotel. E ficou na controladoria. Isso, e aí, após isso, eu participei de um projeto chamado Projeto Garçom, encerrou o contrato de jovem aprendiz, o hotel ingressou em um novo projeto, e por que não trazer as pessoas que já eram aculturadas pela empresa, já tinha acostumado com o trabalho, e aí fui chamado para voltar para o hotel nesse projeto Garçom. Trabalhei na área de alimentos e bebidas por 2 anos, desempenhei um bom trabalho, recebi algumas promoções, até que apareceu uma oportunidade na controladoria, a qual eu comecei a fazer o curso de administração de empresas. Sim, é isso que eu ia te perguntar, qual era a sua formação, porque geralmente quem vai para a hotelaria gosta de lidar com gente, né? E você se tocou da gente, você está na controladoria, então eu pensei, não é personalidade, porque você é comunicativo, então deve ser formação. Eu gosto muito de lidar com números, então por isso que eu segui na área de Alguém administrador. tem que fazer isso, né? E a minha segunda graduação é Ciências Contábeis, que é onde eu também gosto de entender o balanço da empresa e tudo mais, para poder também reportar para o nosso investidor uma informação fidedigna, uma informação bacana. E aí, depois de me formar como administrador de empresas, surgiu uma oportunidade na controladoria do hotel, ao qual eu prestei o processo seletivo, onde haviam pessoas muito capacitadas e muito boas concorrendo comigo. Eu consegui a vaga, fui efetivado. Dá uma autoestima, né? Dá uma autoestima, e o legal é que, assim, como jovem aprendiz, eu conheci bastante a operação. Na controladoria, eu comecei a entender o pós-operação, porque a controladoria, ela é o setor financeiro do hotel, né? Então ali é onde o atendimento começa no front, na recepção, em eventos, em governança, e finaliza com a gente no financeiro. Então eu comecei na operação e terminei ali no financeiro. Depois disso, eu tive uma experiência na departamento de auditoria do grupo, e aí um pouquinho mais acima, né? Então, além de conhecer a operação, além de conhecer o financeiro, eu fui auditar os processos dos nossos hotéis. Então, auditando os processos dos nossos hotéis, eu consegui aprimorar os meus conhecimentos, entender um pouco mais o que cada área fazia e gerava relatórios que ajudavam, recomendavam a melhorar aqueles processos e trazer cada vez mais rentabilidade para o nosso negócio. Sei. Depois da auditoria, eu tive a oportunidade de estar em um cargo de gestor, que aí foi essa minha vinda em 2020 para a gestão do departamento de controladoria do Tower Indaiatuba, onde eu estou lá até hoje. E um ponto bacana é que, além de eu ter iniciado a minha carreira como jovem aprendiz, eu sou entusiasta dessa área, do projeto, sou gestor de muitos dos jovens aprendizes que passaram pelo hotel. Que bacana. Atualmente na minha equipe... Então se você teve... Eu já estive aí. Exato. Você teve essa coisa aí, essa empatia é fundamental para você entender o outro lado, né? Sim. Você sentir na carne o que ele sentiu, as inseguranças, as dúvidas, os medos, né? Só assim você lida como gente com outros, não você lida como número. Exato. Né? E é bacana assim porque... e assim só. Exato. E é bacana porque, às vezes,
no olhar deles, eu me relembro, aquele mesmo olhar que eu também tive Que olhar lá atrás. assim, né? Isso. Só falta lágrima aqui, assim. E aí você consegue dar uma palavra de conforto e falar, olha, tá complicado agora, é muita informação, mas fica tranquilo. Aí você conta uma história sua, eu passei por isso, isso, isso. Fica Exato. tranquilo que você tá indo bem. Exato. E o bacana é que eles veem a gente no hotel e eles falam, nossa, o Leandro deve já ter começado lá como gerente. E não, aí eu conto a minha historinha para eles, falo que da mesma forma como que eles estão começando, eu comecei, que tudo é possível, dou conselho, converso bastante, dou café. Dá café. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Ela já acabou de confessar que ela se descobriu na hotelaria. Ela não sonhava com isso. E você? Como foi a hotelaria para você? Porque o meu primeiro emprego foi comissário de bordo. Eu também sou da hospitalidade. Então, eu sou até hoje, bicho. Meu primeiro emprego, eu tinha 19, saí com 26. Eu tô com 62. Eu vejo um avião, que eu moro do lado de Viracopos, então o avião sobe, eu fico olhando para saber que tipo de avião é, o que eles estão fazendo naquela hora. Eu vou viajar de passageiro, eu fico desesperado, porque a aviação de hoje é uma porção da que era que eu trabalhei, né? Aí você vê as pessoas, você fica nervoso, não, isso não pode fazer, é muito engraçado, o que você tem que ver com isso? Já faz quase 40 anos que você largou o negócio, né? É muito envolvente, lidar com gente é muito bom, né? Quando você acha o jeito. Exatamente. Né? Quando você acha o jeito. No começo você acha que é com você, né? Não gosta de mim, eu sou uma porcaria. Não, é com ele. É um presente que você aceita ou não. Exatamente. Não é? Fica no você acha que espírito, uma né? vez, um treinamento que eu fiz na Transbrasil, a pessoa falou para mim assim, quando um passageiro te destratar, você pensa assim, ele chegou de manhã no espelho, ele acordou de manhã, olhou no espelho e falou, hoje eu vou acabar com o dia do Kleber. Você acha que ele fez isso? Não. Jamais. Então é dele com ele. Não pega esse presente. Nossa, que grande aprendizado, né? Sim, sim. Foi muito bom, porque era muito ruim. As pessoas faziam assim, né? Psiu, psiu, psiu. Né? Ô, puxa sua calça. Umas coisas assim estranhas, né? Agora acho que não sei se está igual, deve estar até pior, né? Porque se a empresa trata você menos bem, você vai ser menos bom, né? Isso eu estou dizendo para o passageiro, não estou dizendo nem para o tripulante. Sim. Mas você também se descobriu depois que entrou? É a sua profissão ou você quer ser controle em outro lugar se um dia a vida soprar novos ventos? Eu me descobri na hotelaria, quando eu vim da auditoria, que a auditoria é um departamento um pouco diferente da hotelaria. A hotelaria tem mais dinamismo. A auditoria é aquilo, você faz os testes que tem que fazer, aquilo acontece, você gera as recomendações, aquilo é feito e você vai acompanhando. A hotelaria é um pouco disso também, mas tem mais dinamismo. Às vezes você... E mais variáveis. Muitas variáveis. Por exemplo, você está com seu planejamento para a semana. Nossa ocupação está 50%, por exemplo. Nada impede de um evento para 400 pessoas fecharem daqui 3 dias. E aí você tem que se replanejar todo para atender aquele grupo de pessoas. Então isso eu também me apaixonei. Reinventar e resolver problemas. Eu sou modéstia à parte, eu gosto de resolver problemas, tenho as ferramentas certas, tenho as pessoas certas comigo de resolver problema, e eu me encontrei na hotelaria por conta disso. Por conta desse dinamismo que tem, de toda vez você ter que se provar, toda vez você ter que encantar aquele cliente. Aquele evento foi perfeito? Foi. O próximo a gente vai fazer melhor ainda. Ser mais perfeito, exatamente. Isso, o próximo a gente é uma evolução ininterrupta. Constante. Né? Você não pode ficar em zona de conforto. Não existe zona de conforto. Isso. Né? Não existe em trabalho. Porque Exato. vai ficar velho. Isso não é nem quando, não é se, é quando que vai ficar velho. Então você tem que estar com o olho para o futuro. O que isso aqui está gerando? Né? Para que lado que isso está inovando? O que isso está crescendo? Porque às vezes você abre o mercado, você abre uma frente nova. Isso. Né? E o cliente, a percepção do cliente, ela muda a cada atendimento excelente. Então, se você é excelente hoje, amanhã só o excelente não basta. O cliente ele vai querer mais. Vai querer Aí ele mais. começa a ver defeito. Isso. Né? Se você não surpreende com o bom, ele começa a olhar para o mal. Isso. E daí a gente tenta, na medida do possível, deixar a equipe toda muito bem treinada, saber ouvir na hora que o cliente está naquela cena crítica. Então, o pessoal tem treinamento para isso, para poder, de alguma forma, falar, olha, foi uma falha, a gente vai trabalhar da melhor forma possível para corrigi-la. Na maioria dos casos, a gente consegue e o cliente volta. Agora, antes de voltar para ela, eu quero fazer mais uma pergunta para você, que é a seguinte. Você estudou administração? Isso. Depois do Jovem Aprendiz. O que tem no Leandro profissional de hoje que não é da faculdade? O que você aprendeu? Porque, por exemplo, você poderia falar, eu trabalho bem no Royal porque eu sou administrador de empresa, tá? Mas ambos estão aqui para falar da sua experiência como jovens aprendizes. Então, o que isso fez em você? Depois eu vou falar isso com você, a mesma pergunta. O que trouxe para você o jovem aprendiz que a faculdade não teria trazido?
a vontade de aprender todos os dias. Então eu faço até uma como que fala? Eu faço uma analogia. A analogia que eu faço na minha vida é sempre um livro em branco. Porque como jovem aprendiz... Todo dia é um livro em branco, né? Como jovem aprendiz, eu passava 2 meses em cada setor. Então você tinha que aprender tudo muito rápido, em pouco tempo, porque daqui a 2 meses você estava em outro setor. E aqueles 2 meses que você ficou no primeiro setor, você tinha que mostrar o seu melhor. Então você tinha que fazer o melhor sempre, todos os dias. Isso eu levo do Leandro de 14 anos até agora. Isso vira um hábito, né? Isso vira um hábito. Por quê? Talvez eu te apresente um relatório hoje que você vai falar, Leandro, mas está perfeito, os gráficos, a explicação, o slide está ótimo. Mas aquele Leandro autocrítico lá da adolescência tem sempre o que eu melhorar. Então essa autocrítica, essa vontade de querer sempre fazer mais de jovem aprendiz, eu carrego até hoje. E o que no jovem aprendiz ocasiona isso? O que gera isso no processo do jovem aprendiz? Essa necessidade, essa sede de aprender? Eu acho que a vontade de você mostrar que é capaz. Sim. A vontade de você ser útil para a empresa. Então você tá lá, um jovem. Não é favor, eu não quero estar aqui por causa de favor. Exato. Eu não quero estar aqui porque porque é um programa social. Porque é sua obrigação me contratar. Eu tô aqui porque eu sou bom e trabalho tanto quanto um colaborador seu efetivo. E sou mais rentável. E por isso fica. Exato, né? Exatamente. Então isso eu levo comigo desde a época de menor aprendiz. Sim. E você? A mesma coisa, brincadeira. Isso aí não pode, isso é preguiça. Mas acho que é muito isso que o Leandro falou, assim, é mostrar, né, que você tá ali interessado em aprender a fazer. Eu lembro que teve uma vez que eu cheguei para um colega, assim, e eu falei, nossa, mas eu tô fazendo a mesma coisa todo dia, sabe, que coisa chata, né? E ele falou desse jeito para mim, Elaine, faça como se fosse, assim, a coisa mais importante da sua vida. E é isso, então fui, mostrei, assim, e tanto que hoje conhecer os processos, né, e fazer tudo que eu fazia lá como aprendiz, me ajuda muito na hora de fazer a contratação de uma pessoa. Então, assim, é muito legal, né, ter o conhecimento do sistema, assim, um pouco de recepção, um pouco daquilo, assim, e hoje isso me ajuda, né, a contratar pessoas e entender o perfil. Mas é justamente mostrar esse interesse em aprender e se disponibilizar ali para as pessoas, né, então... Isso é uma parte muito importante, assim, que a faculdade não te ensina, né? É só os conceitos jogados ali, mas o perfil de pessoa, assim, é uma coisa muito íntima, né? E sua. Entendi. E agora vamos falar um pouco de vocês. Que característica de vocês de personalidade vocês adquiriram no Jovem Aprendiz, além da curiosidade? O que o dia a dia, com aquele contexto, naquelas circunstâncias, mudaram você? Uma coisa que você não sabia, não tinha e você adquiriu justamente... Você adquiriu justamente com o processo do jovem aprendiz. Autoconfiança, empatia, o que isso fortaleceu? Porque eu imagino que o contexto seja muito diferente. Sim. A faculdade já é uma conquista. Sim. Ali você está por conquistar. Então você deve aprender pessoalmente mais ali do que na faculdade. Na faculdade você aprendeu o técnico. Né? Essas coisas humanas que fazem com que você queira continuar nesse segmento. E você também deve ter alguma coisa nesse aprendizado que me traz curiosidade. Sim. Comigo eu posso dizer que foi a perseverança, a coragem do quê? Até um certo momento, aos 15 anos, tudo que eu tinha apoio dos meus pais e talvez eu consegui algumas coisas por meios que eles me propuseram. A partir do momento que eu sou um jovem, que eu entro dentro de uma organização, ali sou eu... Sem pai por perto, você tem que se virar. Isso, ali sou eu. Então eu fui percebendo no dia a dia que assim, nossa, eu posso. A minha mãe não vai fazer por mim, nem meu pai. Eu tô fazendo por mim e tô conquistando. Nossa, fui elogiado aqui, fui elogiado ali. Nossa, recebi um elogio do chefe de cozinha, falando que o que eu fiz tá bacana. Nossa, não preciso mais de ter ali o meu pai e minha mãe ao meu lado, me dando todo o suporte. Eu posso ser o meu suporte próprio e conquistar as minhas coisas. Então, essa coragem que foi me dada enquanto jovem de poder conquistar as minhas coisas sem precisar do meu pai, da minha mãe, de qualquer outra pessoa, para mim foi muito bom. E aí você leva isso para a sua vida. Então, nossa, vou entrar na faculdade, e aí, consigo? Pô, consigo. Entrei como jovem aprendiz, fui efetivado, estou muito bem no hotel. Meu Deus do céu, vou tirar a minha CNH. Nossa, e aí? Várias pessoas repetiram, não passaram. Tá, mas eu consigo, já consegui várias outras coisas. E isso para tudo. A segunda graduação,
contabilidade, todo mundo reclama, é muito difícil. Ah, mas eu vou fazer, já conquistei várias outras coisas. Então eu levei isso para a minha vida inteira, e não só até agora, preciso fazer muitas outras coisas, aprender muitas outras coisas, mas o que ficou marcado para mim desde jovem é que o que eu pegar para fazer, me dedicar, eu consigo. E me diga uma coisa, e isso aí já é particular. Essas características que você teve de enfrentamento, de perseverança, que você fala que você adquiriu no jovem aprendiz, já tinha uma semente em você. Porque se você não tem esse valor, você não enxerga. Então, o que os seus pais lhe deram desses atributos que você despertou na hotelaria, mas os seus pais lhe deram um background? Qual era? De que forma eles fizeram isso? Com rigor, com entusiasmo? Vai mesmo, você pode. Como que eles te prepararam para isso? Muito boa pergunta. Poder falar um pouquinho dos meus pais. Eles são vivos, graças a Deus, estão comigo até hoje. Eu tenho um irmão mais novo, com 3 anos a menos que eu, e meu pai e minha mãe sempre trabalhou, e eu sempre fui o homem da casa, na ausência de meu pai e da minha mãe. Cuidando do irmão menor. E isso, então, o que eu fazia em casa também era excelente. Então, eu lavava a louça com excelente, eu passava pano na casa com excelente, e meu pai e minha mãe sempre falavam assim, Leandro, na nossa ausência é você. Então, você que tem que cuidar do seu irmão, você que tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Então, e todo mundo que me conhece, quando eu tinha 8 anos, o pessoal achava que eu tinha 12. Quando eu tinha 12, 18. Então, é uma aparência muito madura. Não a feição, porque a feição eu tô bem ainda. É um menino. Mas no jeito de ser. Então eu sempre tive essa responsabilidade desde pequeno. E meu pai e minha mãe sempre também fizeram isso. Fizeram isso comigo. E aí quando eu Você é responsável pelos seus atos. Isso. E aí quando eu fui pro hotel, eu espelhei o que eu fazia em casa, só que no hotel era remunerado. Que bacana, então, que bacana. Essa virada de era chave melhor ainda, né? Então era mais fácil. Mais fácil. Ainda tinha... Puxa vida, que bacana. Exato. E você? Como que foi isso? O que seus pais lhe deram que você vicejou, que você brotou durante o projeto Jovem Aprendiz? Eu acho que foi dedicação. Então, assim, eu tive pais que desde criança ali me cobravam, né? Olha, você precisa fazer uma faculdade, você precisa trabalhar. Todo mundo em casa sempre trabalhou, né? Os meus pais não são graduados, então, assim, se dedica, estuda, vai atrás. E desde quando eu entrei no hotel, a mesma coisa também. Então, eu via muito, assim, das pessoas ao meu redor, aquela dedicação. Então, às vezes mãe, né, pai, assim, cansado, mas estavam lá para se dedicar e dar o melhor de si, né? Para os hóspedes, para a gente entregar um evento. Então, essa dedicação, assim, sempre teve muito comigo. E a gente carrega isso para os outros lugares que a gente vai, né? E até hoje também é um ponto muito bacana, assim, a gente quanto RH, né? Vê e escuta muito esse feedback das pessoas. Então, eu acredito que foi isso. Você sabe que eu faço questão de perguntar da família, porque as pessoas precisam entender o seguinte, que a escola, sem a estrutura da família, não é que ela não é nada. Há moscas brancas que conseguem, apesar de todas essas dificuldades, chegarem a um porto seguro lá no fim. Mas é difícil. É difícil. Né? As pessoas que têm mais apoio dos pais, e não precisa ser pais intelectuais, não. Meus pais também. Meu pai tinha colegial, que na época dele já era universidade. Minha mãe tinha 4º ano primário. Então, a despeito dessa falta de conteúdo acadêmico, essas pessoas tinham uma sabedoria emocional muito grande. Porque, veja no meu caso, meus pais nunca me deram ordens. Eu estudava onde eu queria. Com 9 anos eu estava numa escola, eu não gostei da professora, pulei a janela da sala e fui para casa. Minha mãe estava fazendo almoço, eu cheguei. Falei, mãe, o que você está fazendo aqui? Eu falei, pulei a sala de aula, pulei a janela. Falou, por quê? Porque eu não gosto da professora. Onde você quer estudar? Quero estudar no Coelho Neto, onde minha irmã estudava. Tá bom. E aí foi sendo. Eu saí do Coelho Neto, onde você quer ir? Anglo-Americano. De onde? Pro Carmo. Meus pais nunca deram palpite. E era sempre assim a história em casa. Fale a verdade, a pena é comutada para 1/3. Não fale a verdade, a pena dobra. Então, quando eu aprontava na rua, eu já sabia que a gente sabe o que faz. Não tem pai ruim que sai batendo em você à toa? Tem, mas não é tanto quanto parece, né? Eu já ia para casa pensando, ai meu Deus, vou apanhar tanto pelo tamanho do que eu fiz. Você sabe. Então a responsabilidade foi uma coisa sempre tácita na minha família. Você faz o que você quiser, mas segure sua onda. Se der porcaria, você vai ter que consertar. Assuma, né? Exatamente. Assumir. E junto a isso, a outra coisa que me fez a outra metade do profissional, é que eu trabalhava na Transbrasil, e lá já era um segmento de muita exigência, né? Na época que eu comecei, passageiro era só político, banqueiro e funcionário de petrolífera, sabe? Que a empresa pagava. Era muito caro o transporte aéreo. E você fechou a porta do avião, é uma panela de pressão voando. O que acontece lá dentro é seu problema. Mas eu não sou médico.
Você aprende medicina aeroespacial. Mas eu não sou assistente funerário, mas você sabe como agir se alguém morrer no avião. Então, aquilo está na sua mão. E eu saí de lá, meu amigo, parece que eu estou sempre num avião, parece que tudo depende de mim. É até um pouco chato que as pessoas mais folgadas vão largando nas suas costas, né? Ele está tão ávido por responsabilidade, dá as minhas para ele. Mas no final das contas é bom, porque você não precisa dos outros precisam de você. Né? Lógico que você sempre acaba precisando em algum grau, mas no geral você não é aquela pessoa vulnerável. Porque te jogaram no meio do coliseu com os leões saindo já, falaram, se vira. Né? E os pais fazem isso com a gente, né? Eu dou muito exemplo de o filho mimado, é muito bom ser o filho mimado, mas na infância, porque na adolescência você vai ser um inepto. Sofre demais, você não né? teve desafio. Exato. Se você não tem agora, você vai ter depois. Isso é inexorável, né? Então, parabéns por isso, porque eu partilho das mesmas experiências que você e nunca fiz jovem aprendiz. Você veja a importância da família, né? A importância da família. Como a minha família tinha possibilidades, adquiriu possibilidades de me dar uma educação legal, tem gente que não tem essa possibilidade, né? E tem que sair bem do mesmo jeito. Né? Lembrar que os pais têm preparar, mas eu não tenho dinheiro, não é dinheiro, não é dinheiro. É segurança emocional, né? E cada um tem um seu jeito de dar isso, né? Vamos agora para uma outra pergunta, que é mais atualizando o de agora, né? O que vocês teriam a dizer, primeiro ela agora, para os jovens aprendizes de hoje? O que você poderia dizer para eles que não está em nenhuma ementa, que não está em nenhum resumo de curso, que não está escrito em lugar nenhum? Mas que eu quero 2 exemplos. Um exemplo de um problema que não está previsto no curso e o exemplo de uma coisa legal que sem o curso você não saberia. Eita. Leandro sabe responder? Vamos pensar um pouquinho? Posso começar. Então, um problema que com certeza eles têm no curso é a relação interpessoal. Então, no curso, eles devem ter ali um embasamento de como lidar com pessoas e isso... É o primeiro desafio. Isso. E isso colocou gente junta, você tem que resolver esse problema antes de mais nada. Exato, porque eles estão no colégio e eles convivem com quem eles querem. Então, eles convivem com o amiguinho que gosta de futebol, com o amiguinho que gosta de tal desenho, com o amiguinho que torce pro mesmo time. A partir do momento que ele é inserido na organização, ali não. Tem 2 iguais. Ali ele vai lidar com todo tipo de pessoas e no começo, claro, é um baque, a gente percebe que na primeira semana eles ficam bem acanhados. Cada um num canto, precisa ter 10 cantos a sala. Exato, exatamente. Não abre a boca, fica só com o olhinho olhando, mas aí com o passar do tempo, com bastante conversa, eles vão aprimorando esse relacionamento interpessoal. Mas isso aí é parte do conteúdo programático da direção? Eles preparam-se para essa acomodação ou é a própria situação que em si gera uma solução e essa solução você leva? Eu acredito que é a segunda opção. A própria situação gera com que eles fazem isso e eu acho que é o primeiro grande aprimoramento do comportamento que o jovem tem com a gente. Que ele aprende a lidar com as pessoas que não são aquelas que eles gostam de estar, aquelas diferentes. E aí com o tempo eles vão aprendendo que o diferente também é legal, as pessoas que pensam diferente podem fazer parte da nossa vida e não há problema nenhum com isso. E aí você... Podem não, vão fazer, queira você ou não. Exato, irão fazer. E aí eles, com o crescimento que eles têm dentro da empresa, você olha o jovem que entrou hoje e o jovem daqui um mês, falando, conversando, dando risada, discutindo, você vê a evolução, e isso é gratificante. Do primeiro mês, tem mais 10 ainda para aprender. Ô Jesus, eu com a minha mão, italiano. Entendi. E você? Agora você já pensou? Já pensei. Eu vou usar de exemplo a própria entrevista que a gente faz para Jovem Aprendiz, principalmente lá em Campinas, que a gente faz em grupo, né? Então, eles chegam, muitas vezes já estão preparados, né, para responder as perguntas de entrevista, né? Então, são situações que eles são preparados para fazer. Então, responde até meio robótico, né? As respostas é legal. E uma das dinâmicas que a gente gosta de entregar para eles é dividi-los em grupos, né? Às vezes em 2, 3, com bastante pessoas, né? Até 6, no máximo 10. E pedirem para eles construir uma torre de papel, né? Podem usar cola, enfim, e essa torre precisa sustentar uma régua em cima. E aí eles começam, né, vir aquela discussão toda, e depois a gente usa de exemplo, né? A gente conversa com cada um deles e dá de exemplo o que é hotelaria. Então, eles vão perceber que um departamento vai precisar de um outro, assim como uma engrenagem precisa, né, para funcionar.
E eles ficam muito chocados, assim, e é engraçado, porque às vezes eles vêm com essa imaginação de que, eu vou trabalhar num setor, ali quieto no meu canto, mas não, você vai precisar de um setor parceiro, vocês vão precisar criar essa parceria, porque é assim que a hotelaria funciona. Ninguém é uma ilha, principalmente aqui. Exatamente. Então é legal ver essa interação e tem muitos deles que já pegam de exemplo, né? Então, Elaine, eu gostei de fazer porque a gente tem esse trabalho em grupo e eu acho que isso aqui existe também, né? Sim, existe. Então eu acho que é uma maneira muito bacana, assim, de usar como exemplo na própria entrevista, assim, esse dinamismo, esse companheirismo que eles precisam criar ali entre eles, muitas vezes com pessoas que eles não gostam, né? Às vezes estão ali conhecendo pela primeira vez. E entender que é ali que é o mercado que eles vão se inserir. Gozado que é tão pouco tempo, né? É impressionante, você chegar com 15 anos, já chega formado praticamente. Exato. E você vai aprender mais tanta coisa que você não pensa mais que você vai aprender nessa altura do campeonato, né? Tanta coisa basilar, tanta coisa primária, que você fala, puta, eu não sabia disso. Sim, né? O adolescente chega lá com a gente e o adolescente... Achando que sabe tudo, né? Todo adolescente acha que sabe tudo. O adolescente você sabe, né? Adolescente não adianta meu pai me dar conselho, minha mãe me dar conselho. Eu já sei de tudo. E aí ele chega lá, ele é exposto a situações que ele fala, nossa, é algo tão simples e básico que eu não sabia, tô aprendendo. Faz parte também do crescimento do caráter deles passar por isso. Você sabe que eu acho que, pensando aqui enquanto vocês falam, porque é impressionante, são 11 meses. E as pessoas mudam desse jeito. Exatamente. De você definir, porque veja bem, eu acho que no Brasil, ou talvez no mundo, você escolhe a sua carreira na hora errada, é muito cedo. Não é? Você vai para a faculdade com 14, 15 anos, mas o que você sabe da vida? Você sabe que eu sou formado? Técnico em eletrônica. Escolhi. Meu pai falou, o que você quer ser, filho? Eu gostava de estudar, mas não sabia o objetivo disso. Ele falou, o que você quer ser? Aí ele falou, falei, não sei, pai. Ele falou assim, você gosta tanto de Perdidos no Espaço, Túnel do Tempo, faz eletrônica, é uma profissão do futuro. Eu falei, boa ideia. Perdi 4 anos da minha vida, porque na aula eu tirava 10 em todas as matérias técnicas. Abri uma televisão e ficava assim, ó. Onde que eu começo? Se o cara fala, minha televisão tá com tremendo, onde que eu olho primeiro? Na época a televisão tinha 5.000 peças, agora tem 3, 4. Né? Eu olhava para aquilo, não era capaz de abstrair, sabe? O técnico tava ótimo, a conta ali, a matemática, a física, era 10, 10, 10, 10, 10, fechava no terceiro bimestre. Agora na aula eu pascava mico. Até aproveitando o seu gancho, o projeto é importante até para isso. Pois é. É para colocar ele na empresa que ele já estava e ele falou, nossa, me encontrei? Sim. Mas também é o momento dele falar, nossa, gostei, legal, mas não é o que eu quero seguir para minha carreira. Então ajuda pro bem, que é para continuar na empresa, ou para ele seguir um outro desafio. Eu tô achando que as pessoas do ensino médio têm algo a aprender com isso. Sério, acho mesmo. Porque você sai do ensino médio pelado. Sim. Não é? Um monte de informação que te deram, você não sabe a menor ideia do que fazer com aquilo. E fora a pressão, É cruel, exatamente. Você tem que fazer, tá na hora, você passou na hora, não sei o que, gente. Toma uma decisão pro seu futuro agora, com 17 que futuro? anos. Eu não sei que futuro que eu quero. Né? Então eu acho que esse sistema que em 11 meses faz você se descobrir, eles deviam estudar isso, para ver em que ponto isso acontece. Né? Porque, puxa vida, como eu gostaria de ter tido uma assessoria, porque na minha época era QI. Pra fazer exame de QI, se tinha QI alto era engenheiro, se tinha QI baixo era sei lá o quê. Não é assim, as pessoas não são assim, não tem duas pessoas iguais, né? Exatamente. E eu tô vendo que todas as pessoas que eu vejo do jovem aprendiz têm essa segurança, essa consistência profissional. O próprio João, que é advogado, que foi aprendiz do Educandário e que agora também é diretor, conselheiro do Educandário, essas pessoas têm muito parecido com vocês. Então tem alguma coisa nessa proposta que o ensino particular, inclusive, tem algo a aprender. Sim. Porque eu não saí do meu colegial com nenhum de vocês lá. Entendeu? Não tinha ninguém na minha classe que tivesse essa segurança que você tinha aos 17. Que é a época mais ou menos que você está entrando na faculdade, um pouco mais tarde, um pouco mais cedo, né? É muito fascinante isso. Sim, eu acho que o terceiro setor, ele deveria ser mais descoberto pelas organizações. Por enquanto ainda é lei, né? Tem que ter. Mas algumas empresas você vê que já tem luz no fim do túnel. A MAN, o grupo Royal Palm, são empresas que isso é pilar. Isso é pilar. Primeiro os de dentro. Isso. Porque sem os de dentro bem, os de fora não vão ficar bem. Sim. Né? E além de ser um pilar, a gente tem as evidências que ocorreram, né? Eu, Elaine, temos mais outras pessoas que começaram como jovens aprendizes, como estagiários, e estão lá até hoje. Então, assim, é algo que tem a teoria e tem a prática. Você tem uma pessoa ali que conseguiu chegar, começou como jovem, começou a chegar no auge da carreira dela, muito por conta do suporte que ele teve como jovem aprendiz.
Então, assim, os adolescentes precisam ter acesso a isso, Uhum. precisam conhecer os projetos para até diminuir essa questão do jovem nem, que o cara não estuda, Uhum. não trabalha, mas por quê? Será que se essa pessoa tivesse o contato com uma organização bacana, uma organização que tem pessoas legais, que querem que ele cresça para fazer parte daquela organização, será que esse jovem seria um nem? Uhum. Eu acredito que não. Eu acredito que não. Eu acredito que falta ainda muito a gente aprimorar e desenvolver mais o terceiro setor nas organizações, deixar de ser uma lei, igual você bem colocou, para a empresa ver o fruto que dá. Não é só um cumprimento. Belos frutos, né? Com pouquíssimo investimento. Isso não custa quase nada de dinheiro. Isso é interesse, não é? É vontade de fazer, porque que dinheiro precisa disso? Sim. O dinheiro já foi para a entrada, para a organização da história. O toque da história é interesse, é vontade, é energia, é empatia, é você olhar aquela pessoa como que importa para você, não é um número, né? Sim. Eu tive a oportunidade o contrato dos jovens se encerraram, a gente não tinha vaga no momento, eles foram para casa, mas eu falei, olha, abrindo uma vaga, o seu telefone é o primeiro que vai tocar, que vai ser o primeiro que eu vou ligar. E eu tive a oportunidade de fazer isso já 2 vezes. Ah, então, que bacana. É muito gratificante. Nossa, você deve se arrumar na cadeira para ligar, né? Você vai transformar a vida de uma pessoa, pô. Exato. Que coisa legal. E agora me diga uma coisa para encerrar. O que você falaria para alguém que está no lugar que você esteve lá atrás hoje? Que conselho você daria? Fala para a câmera. Tá. Quer começar, Elaine? Não, vai lá. Então, o conselho que eu daria para o jovem de hoje, que já está participando de algum projeto de jovem aprendiz, que você agarre com toda a sua força, que você se dedique, que você aprenda a cada dia, tente ser o jovem melhor do que o dia anterior. Não se espelhe no seu amigo de rede social, que já tem tudo lá com a sua idade. Aquilo talvez nem seja real. Se espelhe em você. Seja o Leandro melhor do que o Leandro jovem de ontem. Faça isso que eu tenho certeza. Você sendo um pouquinho melhor a cada dia, você vai chegar no seu objetivo e vai alcançar o sucesso que você tanto almeja e você tanto sonha. Parabéns. Aí. E você, Elaine? O que eu tenho para falar é para você ter persistência e, assim, não se agarrar àquilo que você vê nas redes sociais, porque aquilo lá, né, começa a virar um embolo, assim, na sua cabeça, de que existem regras, né, dentro da sociedade, principalmente para quem é geração Z. Então, se você tem dúvidas, vai atrás de uma pessoa, né, não tenha, assim, a mínima vergonha de fazer isso. Então, tire dúvidas, seja melhor, né, cada dia, né, naquilo que você faça e se agarre na oportunidade que com certeza vão te abrir portas. Que bacana. E agora eu queria fazer mais uma perguntinha. Eu falei que ia encerrar com ela, mas eu quero... E o que não fazer? Diga para eles o que não fazer. O que não fazer? Nesse processo de... Porque é muito comum aquela insegurança. O que você acha? Sim. Não se preocupe com isso. O que não fazer? Convivendo com eles, eu sinto que eles têm uma cobrança muito grande em ser aquilo que eles desejam ser imediatamente. Então, acho que o jovem de hoje está com um imediatismo enraizado na sua... É a velocidade da sociedade hoje em dia, Isso. né? Eu não sei se eles têm essa cobrança, acho que da própria sociedade, ou até das redes sociais, porque ele acaba vendo um jovem lá, da idade dele, milionário, e ele acha que ele deve ser. Ou não. Ou só mentiroso. Ou seja, então você está às vezes sofrendo por causa de um cara que pegou o carro do outro, parou num poste que estava estacionado no estacionamento, entendeu? Sim. E você está sofrendo por isso, né? Eu acho que o que falta e o que ele tem que deixar de fazer é se comparar com o outro. Ele precisa o jovem precisa entender onde ele está, da onde ele saiu. Para onde ele quer chegar. Ele está melhor do que ontem? Ele está. Onde você quer chegar? Mas é você. Não é o seu colega, não é o seu influencer Ou preferido. mesmo o seu pai. Ou mesmo o seu pai. Às vezes o pai fica, você tem que fazer ela. Isso. Né? Respeita a sua história, respeita você. Para de olhar, acho que o grande recado é esse, é parar de olhar para o lado, é seguir você e ser melhor do que você de ontem. O jovem fazendo isso, eu tenho certeza que ele vai se sentir feliz nas poucas coisas, porque hoje ele tem tanta conquista na semana dele que ele não observa. Ele acha que a conquista dele é ele sair com uma moto 0 km da concessionária, e não. A conquista está ali, está nos pequenos detalhes, só que ele acaba se espelhando em coisas maiores, imediatistas, e isso realmente vai deixar ele mais triste, porque ele vai esquecer. Porque ele vai esquecer as conquistas. Entendi. Isso aí.
E pegando o mesmo gancho do Lê, essa questão da comparação é uma coisa que a gente vê muito, assim, desde em adultos, né, mas principalmente em adolescentes, assim. Então, eu também, se fosse para dar um conselho do que não fazer, tentar não se comparar. Não se compara, né? Veja Olha a para tua dentro, não para fora, história, né? exatamente. Olha ali a sua realidade, né? E não veja, né? Essa questão da rede social, assim, é uma coisa muito séria, porque a gente vê muito jovem, Você né? vê o Assim, mundo ideal, muita. né? Sempre. Você fala, não, meu mundo é uma Sim, desgraça, porque o dele é perfeito. exatamente. Não é, Você não olha assim, é. você abre um LinkedIn, você abre um Instagram, TikTok, né? Assim, as pessoas da Ninguém nossa tem defeito. idade, ninguém tem defeito, todo mundo tá vivendo o mundo perfeito, assim, e você olha para aquela sua realidade e fala, não, não é isso que eu quero, né? Eu quero ser aquilo ali, eu quero ser dono, né? Eu quero ter uma Uhum. moto. E você Não nem se quer, às compara. vezes. Você só Nem quer não ser quer. pior. Mas não é aquilo que também Exatamente. não faz diferença pra você. Você quer ser outra coisa, que às vezes é até mais fácil, né? Exatamente. E é legal, assim, você, às vezes, né, querer, por exemplo, querer coisa simples, não aquilo que os outros querem, né? Uma pergunta que eu vejo que o Leandro faz muito, assim, nas entrevistas de jovens, né? Como você se vê daqui 5, 10 anos, né? Ai, me vejo é, é, uma profissão bacana, né? Trabalhando aqui no Royal. Mas será que é isso mesmo que você se vê, né? Seja sincero, né? Então, isso também eu acho que é importante. Uhum, que bacana. Gente, me deem suas mãos. Foi um prazer enorme conhecer Prazer, vocês, viu? Cleber. Sério, eu tô voltando para casa com o coração cheio de Uhum. coisa boa, porque vocês são duas pessoas tão felizes. E isso é um conjunto de tanta coisa Uhum. insignificante às vezes, e tudo isso vocês conseguiram trilhando o mesmo caminho. Né? Não o mesmo caminho, mas a mesma rota, talvez Uhum. por caminhos diferentes. Então, parabéns pelo que vocês fizeram com a vida de Nada. vocês, parabéns para quem inventou esse negócio, e a vocês que assistiram essa conversa, a gente guardem essas palavras. Eu tenho 62 anos, conheço gente para burro e estou saindo daqui melhor do que eu cheguei. Você veja só. Então são palavras de pessoas que viveram e cresceram não só com o que aprenderam técnico, mas o que aprenderam de relacionamento, com o que aprenderam de esperança, de autoestima, de você saber que você também pode, que aquele do lado às vezes está pior que você. Então para de olhar para fora, olha para dentro, que é a melhor coisa e com essas referências você está indo muito bem. Gente, obrigado de novo, viu? Parabéns ao Grupo Royal Palm por essa visão empresarial que eu conheço há 30 anos quase, mas não deixo de admirar nunca. Levem meu abraço para o Henrique, para o Antônio, para a Camila e espero vocês em breve, se puder aqui de novo. Se tiverem novidade, venham, viu? A casa Com está aberta para certeza. vocês. Com certeza. Quero agradecer a equipe do Educandário. É um prazer ter sido jovem aprendiz, fazer parte dessa história e hoje estar aqui compartilhando um pouquinho da experiência. Muito obrigada. E parabéns por serem quem vocês são, viu? Obrigado. Eu também agradeço a oportunidade de receber os jovens do projeto de vocês, poder agregar um pouco na vida deles e também, como o Kleber disse, receber um pouco, né? Porque a gente aprende a cada dia com eles. Porque você vê você vê um outro que é diferente de você e você também sabe como ele agiu. É muito bom, né, esse negócio de aprender diariamente. As pessoas têm que estar com o olho aberto, que todo dia você tem um aprendizado em algum lugar, não acha que você sabe tudo, porque você nunca saberá, né? Exatamente. Gente, muito obrigado, felicidades imensas para vocês sempre. A você que nos assiste, obrigado pela sua atenção, pela sua paciência, perdoe minhas senilidades de deixar derrubar o microfone, mas a intenção é a melhor possível. E essa causa vale a pena. O Educandário é um projeto exemplar e cheio de amor. As pessoas são tão amorosas lá dentro, sabe? Obrigado você por estar com a gente. Gente, até breve.